E esse recurso em si, ele é uma obra-prima de litigância de má-fé. Inclusive, nós pedimos a condenação dos autores nas penas de litigância de má-fé por tentar ludibriar o judiciário, alterar a verdade dos fatos. Eu vou iniciar com uma simples questão, excelências. Os autores, eles bradam a todo momento que devem ser seguir as regras estatutárias, mas parece que eles só querem seguir as regras estatutárias naquilo em que lhes interessa, para ludibriar. Vamos começar pela participação, a eleição do Ministério Público como árbitro. Os autores dizem que a Lei 9.307 de 96 exige que seja feita assembleia para validar a atuação do MPT como árbitro. Bom, primeiro que a lei não diz nada disso. Mas a questão, excelências, é que o próprio Estatuto da Entidade, no seu artigo 63, diz que cabe ao presidente do sindicato conduzir todo o processo eleitoral sozinho, sem anuência de chapa concorrente, sem nada. O que diz o artigo 63, eu peço vênias para ler. Ao presidente da entidade sindical incumbe organizar o processo eleitoral em 2 vias, constituída a primeira de documentos originais, podendo nomear coordenador de processo eleitoral, mesas coletoras e apuradoras e comissão de julgamento, impugnação e recurso, bem como seus eventuais substitutos. Então, excelências, o próprio estatuto do sindicato diz que o presidente da entidade pode eleger um árbitro, eleger alguém para conduzir o processo. Nesse caso, o próprio o patrono dos autores disse da tribuna que o presidente, o então presidente do sindicato, era membro de uma das 5 chapas concorrentes. Bom, o presidente do sindicato, então, anuiu e delegou ao Ministério Público do Trabalho a condução do processo eleitoral. E isso contou com a anuência das 5 chapas concorrentes, excelências. Então, nesse sentido, não houve nenhum vício na nomeação do Ministério Público do Trabalho como árbitro. E quando a gente fala em nulidade, excelências, chover no molhado, ela implica a questão de prejuízo. Ao que parece, os autores preferiam que o processo eleitoral fosse conduzido todo pelo presidente da entidade, pelo então presidente da entidade, que era candidato. Bom, sem arbitragem, ou seja, um candidato à reeleição ia estar simplesmente conduzindo todo o processo eleitoral. Com a arbitragem, ele passou a ser conduzido pelo Ministério Público do Trabalho com garantia da isonomia de tratamento entre as chapas. Ou seja, se tornou um processo mais democrático e mais transparente. Por quê? Foi conduzido por um órgão cuja atuação e cuja probidade é inquestionável. Essa é uma das primeiras questões. A questão, excelências, é que nós também sempre dissemos, desde o início desse processo, que todo inconformismo se deu a partir do momento do resultado desse processo eleitoral. Quando as chapas que perderam, por terem se submetido à arbitragem, utilizaram-se de pessoas interpostas para ajuizar a presente ação. É o caso, um dos autores, por exemplo, o senhor Paulo Ferreira de Lima, é irmão de um dos componentes da chapa 2, o senhor Jorge Luiz Ferreira de Lima, comprovam os documentos juntados. Esse trabalhador, o autor, não juntou um documento pessoal nesses autos para impedir essa prova. Então, no mínimo temerário esse autor dizer que, olha, não houve publicidade da eleição, não sabia onde estava sendo votado e tudo mais. Bom, o segundo fato que os reclamantes aduzem é que houve prejuízo para a categoria e que o Ministério Público teria desrespeitado as regras do edital. Isso, excelências, a palavra pode ser forte, mas é uma grande mentira. Basta se olhar o edital da eleição que foi publicado inicialmente, antes do Ministério Público ter assumido a condução do processo, que se verifica que foram mantidas todas as regras que estavam ali. Foram-se mantidas as datas da eleição e houve apenas uma mudança. O calendário eleitoral foi o mesmo. Os prazos fixados no edital de convocação, antes do Ministério Público assumir, que foi publicado no dia 21 de agosto de 2019, previa que as eleições seriam realizadas nos dias 22 e 23 de setembro de 2019, das 7 às 18, com urnas apenas na sede
sindicato. Bom, o Ministério Público manteve as eleições exatamente nessas mesmas datas, excelências, mas apenas ampliou o horário de votação nas urnas volantes. Colocou-se urnas volantes nas garagens para permitir ampliar a participação dos trabalhadores. Porque o patrono dos autores diz aqui que os trabalhadores foram impedidos de votar. Os trabalhadores seriam impedidos de votar, sim, se tivessem que deixar os seus trabalhos e comparecer à sede do sindicato das 7 às 18 horas. Isso inviabilizaria a participação da categoria. Foi justamente por isso que o Ministério Público ampliou, colocou urna nas garagens para permitir a participação dos trabalhadores e urna das 4 da manhã às 0 horas, para permitir que o trabalhador pudesse votar ou no início do turno ou quando deixasse o turno. Então, aqui, mais uma vez eu reitero, não existe nulidade sem prejuízo. Parece que todo o inconformismo dos autores é que eles gostariam de uma eleição conduzida pelo ex-presidente do sindicato, que era candidato à reeleição, e com urnas apenas nas garagens, para inviabilizar a votação, a participação dos trabalhadores. Ademais, excelência, o argumento que diz que houve prejuízo à votação porque algumas urnas atrasaram para chegar nas garagens das urnas volantes, ele fica totalmente invalidado. Por quê? Porque os autores sequer gostariam que existissem urnas nas garagens. E essas urnas nas garagens, elas apenas ampliaram. A testemunha apresentada pelos autores, que foi contraditada, inclusive, na audiência, não trouxe nenhuma informação útil, porque ela não sabia sequer que era um diretor da CUT, que apoiava a Chapa 2, cujo irmão é um dos autores dessa ação, o senhor Paulo, como citado. Nós pedimos a contradita dessa testemunha, mas o juiz ouviu o seu depoimento e lá ficou claro o seguinte, que ele acha que a eleição aconteceu num período de 2 a 3 dias, que ele diz que estava na garagem de uma das empresas, onde a urna se atrasou, mas ele não soube informar qual era sequer aquela garagem, apesar de ter dito que estavam todos os trabalhadores com cartazes e com a farda. Isso mostra a imprestabilidade daquele depoimento. Por fim, excelências, o grande descontentamento dessa ação foi o Ministério Público do Trabalho ter deferido a participação do senhor Aldo Lima, que veio a ser eleito junto com sua chapa para essa eleição. Nesse caso, o patrono dos réus traz também informações aqui que não são verídicas. O réu Aldo Lima, ele foi demitido quando da eleição ocorrida há quase 10 anos atrás. Foi demitido para impedir a sua participação naquela eleição, na eleição anterior. Naquele momento, ele foi impedido de participar da eleição. Posteriormente, esse tribunal veio a garantir a reintegração do senhor Aldo Lima no ano de 2019, por entender que a sua demissão tinha sido uma demissão discriminatória e antissindical para impedir a sua participação naquela eleição nos idos de 2014. Nesses autos, o reclamante não ficou 7 meses aguardando para ser reintegrado, porque ele quis. A reclamada, a sua empregadora, naqueles autos, e isso também foi juntado à documentação desse processo, demorou 7 meses para reintegrá-lo. E 1 mês após a sua reintegração, efetuou a sua demissão, por justa causa, com base em que ele teria tido a sua habilitação suspensa. E como também ficou provado naqueles autos, o reclamante sequer foi intimado pelo DETRAN daquela suspensão da sua habilitação. Existia um vício do processo que suspendeu a sua carteira junto ao DETRAN, que é objeto de uma ação de reintegração. Foi negada a liminar de reintegração, mas o Ministério Público, como árbitro nesse processo, ele entendeu que existiam fortes indícios de que essa nova demissão
efetuada menos de um mês após a sua reintegração que ocorreu porque houve uma demissão discriminatória antissindical, o Ministério Público entendeu que existiam fortes indícios de que, mais uma vez, o seu empregador estava praticando o ato antissindical para impedir que o senhor Aldo Lima participasse dessa eleição. E, nesse sentido, o Ministério Público, ele disse que, nesse sentido, ao não se permitir a participação do senhor Aldo Lima nessas eleições, se teria um dano de impossível reparação, porque, posteriormente, se ele viesse a ser reintegrado ao trabalho, ele já não poderia ter participado do pleito eleitoral. Mas que, contrariamente, caso a ação de reintegração fosse julgada improcedente, ele poderia ser perfeitamente substituído por qualquer um dos suplentes naquela chapa. E o Ministério Público, justamente para zelar a autonomia e a liberdade sindical, diz, e eu peço venhas para ler, a fim de se preservar a plena autonomia e liberdade ao sindicato profissional, resguardando a categoria o direito de escolha de representante em processo no qual não haja interferência empresarial, sem prejuízo de substituição do candidato por suplente, acaso judicialmente reconhecida a legalidade da justa causa e a ausência de arbitrariedade, rejeita-se impugnação para manter a candidatura do senhor Aldo Lima. Essa decisão do Ministério Público do Trabalho, contra ela não houve impugnação, excelências. Não houve impugnação. Nenhum dos autores dessa ação popular, um deles, inclusive, irmão de um dos concorrentes da Chapa 2, poderia ter ajuizado uma ação judicial naquele momento. Mas não. Ficaram quietinhos, aceitaram toda a atuação do Ministério Público do Trabalho nesses autos e, quando perderam as eleições, vieram aqui, por meio de pessoas interpostas, questionar a lisura daquele processo. E aqui não existe nenhum vício dentro daquele processo. Nenhum vício. Por fim, excelências, é importante dizer também que essa eleição, ela se tornou um fato social. As argumentações de que a categoria não pôde participar ou não sabia do que estava acontecendo é uma grande falácia. Essa eleição se transformou em um fato público, um fato social, amplamente divulgada por todos os jornais dessa cidade, justamente pela importância que tem um sindicato que cuida do transporte dos trabalhadores nessa cidade. Então, nesse sentido, excelências, ante a ausência de qualquer nulidade, e ante a evidente atuação proba e diligente do Ministério Público do Trabalho nesses autos, pede-se a manutenção da sentença em todos os seus termos, bem como a condenação dos reclamantes, dos autores, nas penas de litigância de má-fé. Obrigada, excelências.